colocar aqui no nosso bate-papo a Leilani de Paula, que já está conosco todas as semanas e não poderia deixar de estar também nesse nosso bate-papo aqui, até porque a Leilani, entre outras, treinadora de comportamento também, sumiu. Não, voltou. Agora voltou. Bacana. A Leilani também é empreendedora. Antes de mais nada, minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda. A gente já se cruzou antes, né, Leile? Já fizemos live, tínhamos umas conexões antigas aí, bem no comecinho da pandemia, né? Já tratando dessas mulheres, você lembra? Principalmente nesse momento onde as mulheres realmente se sentiram muito vulneráveis e realmente foi um gatilho para muitas dores emocionais e essa fragilidade toda, essa vulnerabilidade da mulher e esse medo, essa insegurança e principalmente essa questão de autoestima ficou mais aflorada, né, Patrícia? Sim, sim. Aliás, na última conversa nós falamos segunda-feira sobre a amamentação e a Leilani inclusive colocou o medo que muitas mulheres têm no próprio período gestacional. Né? De amamentar, sim. Foi muito interessante. O não conseguir, não sou capaz, né? Quem não amamenta se sente menos, enfim, tem todo um processo aí, né? Tá bom. Bom, mas vamos falar hoje, nós teremos muito aqui, aliás, faço votos aí que comece muito rapidamente o seu projeto, que vem na sequência aí, um programa de mulheres empreendedoras aqui. Isso, vamos falar um pouquinho de psicologia para dar uma abertura aí, né, seu Roberto? Claro. Contar um pouquinho dessa história da autoestima e depois já vamos ter um projeto aqui para as mulheres empreendedoras, cada semana com um tema, debatendo coisas diferentes, trazendo empreendedoras de modelo aqui, que podem nos ensinar, nos auxiliar, que é isso que a gente prega, a gente aprende uma com as outras, né? Uhum. Então, se Deus quiser, estamos aí começando, iniciando, engatinhando, né? Bacana. Com essa abertura que o senhor nos deu aqui. E vai dar muito certo. Bom, hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher, o mês lilás, né? Isso, é o Agosto Lilás. Agosto Lilás. Vamos conversar um pouquinho sobre o que essas mulheres passam, né? Por onde começa, como lidar com tudo isso. Leilani, então eu vou colocar você para interagir aqui com a Patrícia, porque você já abordou esse tema em algumas ocasiões, em diversas ocasiões aqui, principalmente no aspecto que não é aliás, eu me lembro que você falou uma vez, não é apenas a violência física, né? Porque antigamente a mulher tinha que aparecer na delegacia toda machucada, né, para provar que ela foi agredida. Mas eu queria começar o nosso bate-papo e uma exposição sua sobre a violência psicológica, que é algo que é muito mais sentido e que não deixa marcas no corpo, mas deixa marcas no coração e na alma, né, Leilani? Sim, esse mês é um mês de conscientização, a proteção das mulheres contra essa violência doméstica. E realmente, Roberto, porque violência contra a mulher, muitas vezes as pessoas falam, mas você apanhou? Mas tem alguma marca no teu corpo? E só poderíamos comprovar a violência se houvesse alguma perfuração, algum roxo, algum corte. Mas, na verdade, a violência psicológica hoje é considerado crime e já vem como uma prova suficiente de que isso causa talvez mais danos do que deixar marcas na própria pele. E aí, Lei, eu entro um pouquinho falando até das questões sutis, né? Porque também, quando a gente vai buscar literatura, fala-se da violência psicológica como humilhar a mulher, você não é capaz, você não... Hoje não. Hoje os homens, porque os homens são inteligentes, né, gente? Isso é feito de maneira sutil. Então chega para mim no consultório muitas mulheres que você olha assim, você fala, nossa, que mulherão, né? Aí ela começa a contar um pouquinho da história de vida dela e ela sofre violência psicológica em casa e não percebe. Porque ele vai fazendo de forma sutil, com que ela se afaste das amigas, todo aquele processo que a gente sabe da violência, né? Que ela se afaste da família, não, eu acho que não é legal você sair hoje, você não está bem, descansa. Então, assim, isso é feito de maneira sutil, para vocês terem uma ideia de quanto a mulher pode ser manipulável, né? O quanto a gente não percebe, numa relação, quando a gente faz uma conexão de 2 em 1, que eu falo que não pode acontecer, porque uma relação, para ser sadia, ela tem que ter 2 indivíduos saudáveis, não são 2 em 1, tá, gente? Essa história de 2 em 1 é uma laranja só, não funciona, não existe, né, Lei? Nós já conversamos muito sobre isso também nas lives. Uhum. Cada um tem que ter a sua individualidade para ter saúde mental e para ter uma relação saudável. E às vezes a mulher entra nessa coisa de ser, é o meu companheiro, eu não posso deixar ele sozinho, eu vou desmarcar esse compromisso.
Ah, eu vou deixar de fazer isso porque eu preciso ficar cuidando da casa, eu preciso estar mais com ele. Então, acontece de uma maneira muito sutil. E quando elas percebem, elas não têm mais vida. Então, não é só no psicológico no sentido de, você não serve para nada, essa comida tá ruim, é porque a gente pega muito caso pesado, né? Mas também tem os sutis. E é por aí que começa. Você já percebeu isso? Alguém já te trouxe? Como que é isso, Leile? Bom, na verdade começa numa proibição de usar determinadas roupas. Começa proibindo de andar ou ligar para alguma amiga. Não quero mais você com aquela pessoa porque eu não gosto dela. Daí começa a afastar até a própria família. Então começa, é o que você falou, é sutil. Começa te proibindo e podando. Na verdade, eu falo que dentro de uma relação abusiva, o abusador, ele gosta de uma mulher forte. Ele quer essa mulher, essa mulher que tem brilho nos olhos, porque é justamente isso que atrai. Mas depois ele vai colocar esse passarinho na gaiola, que tinha asas para voar, que tem essa força, que tem esse brilho, essa energia toda, mas ele quer para ele e aprisiona. E começa a cortar as asinhas. E essa pessoa é sutilmente mesmo, não é agressiva a coisa. Por isso que não é perceptível, os outros não percebem isso. Só que você vai perdendo vitalidade, a tua energia, começa a cair cabelo, começa a ter coceira no corpo, começa várias coisas físicas, porque tudo é começa na tua mente e reflete no seu corpo, Tá. psicossomático. E é o que você falou, eles procuram. Desculpa. Ontem eu estava lendo um pouco sobre o perfil mulheres fortes, porque eles têm a ânsia, o desejo da dominação. E aí, por ter esse desejo, né, quando ele é muito inteligente, ele vai fazendo de maneira sutil. E às vezes não também, né, dependendo do grau de instrução ou não, eles fazem isso à força mesmo e humilham mesmo, enfim, vai depender daí da história de vida de cada um. Mas é isso que ele quer dominar né, às vezes chegar até a violência física. Às vezes nem chega, mas é que nem você falou. Hoje eu também estava lendo estudos de psicologia sobre isso. Não se tem uma conexão, por mais que a gente tenha um sistema que acolhe, se a gente pensar no estado de São Paulo, aqui em Limeira, a gente tenha, não se tem uma conexão, por exemplo, sobre as questões emocionais do sistema que atende essas mulheres. É como manda ela lá para a psicóloga que vai dar conta. Não, gente, não vai. A gente tem que ter todo um esquema por trás para poder lutar contra essa violência, que depois a gente fala um pouquinho disso aqui, né, de Érica Tanque, que acho que é importante. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Normalmente, no passado, as mulheres eram muito, digamos assim, submissas em função da questão financeira. Eu queria que vocês abordassem isso também. Porque havia, né, Leilani, essa dependência, como há ainda em certos aspectos, da mulher com o homem, ou seja, ela acabava deixando de fazer alguma denúncia em função dessa possível ruptura do aspecto financeiro. Isso além de ridículo, é cruel. E eu gostaria que vocês abordassem isso também. Eu vou mais fundo, né? Além de ser cruel, é o dinheiro e os filhos, né? Porque aí, quando você pensa o não prover você, é uma coisa, né? A gente tem, né? Ela é uma mulher forte, conheço ele. A gente batalha, cuida. Agora, quando entra na história dos filhos, aí eles pegam as mulheres. Porque tem muita mulher que, por filhos também, além da questão econômica, não quer se separar. E aí eles tiram dos filhos, porque eu acabei de... Isso eu estava comentando com minha mãe ontem, presenciar um casal, enfim, financeiramente bem estável, e quando ele traiu, ela falou em separação, ele falou, então eu vou te dar X de pensão, ela já teve que trocar os filhos de escola, para ela conseguir se organizar para cuidar dos filhos. Então, olha como isso acontece até hoje. Então, não passou a ser esse filho, mas, vive aí com o que dá, que eu vou curtir a vida. E aí, sei lá se ele foi curtir a vida, enfim. Mas você entende como funciona a cabeça do homem? Não sei o que a Leile tem a dizer. Você já falou muito sobre isso também, Leilani. Existe uma questão, Roberto e Patrícia, que a gente começa a avaliar o seguinte, acredito que a Patrícia possa dizer, muitas pessoas vão até a um tratamento psicológico, uma terapia, e reclama da situação. E daí, só que ela não toma uma decisão, ela não consegue sair dessa relação. E muitas pessoas falam, mas se tá ruim, por que você não sai? Porque realmente ela está presa no sistema financeiro ali. Ela depende 100% do dinheiro. E, na verdade, essas relações que são abusivas e controladoras, elas vão fazendo com que a mulher dependa, sim, do outro. Então, muitas vezes, eram mulheres independentes financeiramente antes de ter uma relação e filhos, porque depois a maternidade consome muito essa mulher, ela abandona parcialmente as suas horas de trabalho.
E isso já cai numa dependência financeira que é natural, porque ela está destinada a cuidar de marido, filho, casa. Alguém precisa estar em casa, mas isso não quer dizer que ela parou de trabalhar. Ela tem uma jornada tripla. Ela deveria ser paga por cuidar de filho, ser babá, dona de casa, passar roupa, lavar roupa, trabalhar fora. Então é uma jornada Ser muito, Uber, né? Uber, mãe, psicóloga. né? E ela não é remunerada por isso. E poucos reconhecem esse desdobramento da mulher. Poucos reconhecem esse período de maternar, que é nutrir futuras gerações, os filhos que são frutos desse casal. Poucos homens olham para isso com maturidade, para entender que é um período extremamente importante de dedicação e amor, principalmente amamentar. Então, eu me dediquei muito à amamentação e isso também perdi aulas para poder estar amamentando. Deixei de trabalhar para nutrir um filho. Só que ninguém nos reembolsa por isso, entende? Não, isso não é reembolsável, mas é um amor que não tem preço. E a mulher está ali destinada a criar e nutrir o teu filho. Só que poucas pessoas olham para isso e falam: olha, que lindo, que ótimo, que maravilhoso tudo isso. E a mulher, depois, para se reposicionar e recolocar no mercado de trabalho, é mais complicado ainda, porque ela tem que ter ela tem que ser um polvo, né? Aquela mulher polvo, para dar conta de tudo. Um Então, o que eu pouquinho. financeira, sim, que nós precisamos, nós ainda somos dependentes, e muitas vezes a mulher não sai da relação abusiva por conta da falta de dinheiro. Porque se você oferecer a essa mulher 1 milhão agora, ela fala: onde está o papel que eu assino? Conheço muito que por muito menos elas sairiam. Lili, mas Por aí eu vou muito até mais fundo, né, na questão das escolhas. A gente, enquanto mulher, escolhe ser mãe, né? Eu escolhi, você deve ter escolhido, e quem escolheu também, Deus escolheu, enfim. Para quem é mãe também, né, além de ser esposa e tudo isso. Tem o amamentar, mas eu falo muito do cuidar, por exemplo. Eu planejei meus 2 filhos, eu tive a sorte de poder planejar meus 2 filhos. Então, eu também quero cuidar. Integralmente, não, porque eu trabalho desde os meus 13 anos. Eu brinco com a minha mãe: a culpa é sua. Você que me ensinou a trabalhar desde muito cedo. Não é porque precisava, não, porque ela achava que eu tinha que aprender a trabalhar. E aí a gente necessita disso. Eu falo que é saúde mental. Quando meu filho tinha 2 meses, eu falei pro meu marido: eu preciso trabalhar pelo menos 2 horas por dia, 3, com a minha cabeça, porque só dar o peito não está dando. Então, assim, você vê que a gente tem essa necessidade de se sentir mulher, se sentir profissional, mas ao mesmo tempo, que nem hoje os meus filhos, o seu também já é maior, o cuidar, o poder estar com eles, o poder saber em que fase eles estão, se eles estão sofrendo bullying, se está tudo bem na escola, que jogo ele gosta, isso é maternar, isso é cuidar, né? Então também, às vezes, por conta do econômico, né, pela falta de dinheiro, se ela se separa, né, ela abre mão de tudo isso, ela não pode mais fazer isso, porque daí ela vai ter que ter uma carga horária, que nem você falou, ela vai ter que se readaptar no mercado e ter uma carga horária muito maior. E isso não vai permitir com que ela tenha esse cuidar. Então, vocês estão vendo como parece fácil, mas não é, né? Quando a gente fala tirar a mulher dessa situação. Quando a Érica foi lá no meu projeto, ela falou uma coisa que é muito séria, e ela fala e faz, né, nas redes dela aí. A gente procura essas mulheres e vai sempre pelas entrelinhas, porque elas nunca vão vir de primeira, a não ser que ela esteja espancada, daí elas vão. E que isso seja muito constante, porque muitas também apanham 3, 4 vezes, às vezes na 10ª vez ela vai fazer um BO. Então a gente tem que estar sempre próximo. É uma vizinha que vem e conta. Então rondar essas mulheres para tentar ajudá-las, porque muitas vezes elas não conseguem sozinhas.